O milagre de João, sobrevivendo à caldeira de óleo fervente. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma história incrível que desafia todas as probabilidades e nos mostra o poder da fé e do milagre. Estamos prestes a descobrir como o apóstolo João sobreviveu a uma caldeira de óleo fervente. Prepare-se para uma jornada fascinante. O apóstolo João foi um dos 12 discípulos originais de Jesus Cristo e é frequentemente referido como João, o discípulo amado, nos textos bíblicos. Ele é uma figura proeminente no Novo Testamento e é reconhecido como autor de 5 livros do mesmo: o Evangelho de João, as 3 epístolas de João, 1 João, 2 João e 3 João, e o livro do Apocalipse. Aqui estão alguns detalhes sobre a vida e o papel de João. Chamado de Deus, chamado por Jesus. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, também conhecido como Tiago Maior. Ele e seu irmão foram pescadores no Mar da Galileia antes de serem chamados por Jesus para se tornarem pescadores de homens. João é frequentemente descrito como o discípulo mais próximo de Jesus e participou de muitos eventos importantes ao lado dele, como a última ceia e a crucificação. Ele é conhecido como discípulo amado por sua proximidade e relação especial com Jesus. Além de ser um dos 12 apóstolos, João é reconhecido como autor de vários livros do Novo Testamento. Seu evangelho é distinto dos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, por seu estilo teológico e ênfase em aspectos espirituais da vida de Jesus. De acordo com a tradição cristã, João foi exilado na ilha de Patmos por volta do ano 95 d.C., durante o reinado do imperador romano Domiciano. Foi lá que ele recebeu as visões que compõem o livro do Apocalipse, uma obra profética que descreve visões do futuro e o triunfo final de Cristo sobre o mal. Após o período de exílio, João provavelmente voltou para Éfeso, onde morreu em idade avançada, de acordo com a tradição cristã. Sua vida e ensinamentos deixaram um legado duradouro na história do cristianismo, influenciando gerações de fiéis e teólogos. João é reverenciado como um dos santos mais importantes no cristianismo, e sua contribuição para os ensinamentos e a história da religião são amplamente reconhecidos e respeitados. João viveu em um período de grande importância histórica e agitação social, tanto em termos religiosos quanto políticos. Aqui estão detalhes sobre o ambiente e o contexto histórico em que ele viveu. O primeiro século na Palestina. João, ele viveu esse momento durante o primeiro século depois de Cristo, em uma época em que a Palestina estava sob domínio romano. Esse período foi marcado por uma mistura de culturas e influências, com os judeus mantendo suas tradições religiosas e culturais, enquanto estavam sob ocupação estrangeira. Durante a vida de João, o Império Romano exercia uma influência significativa sobre a região da Palestina e grande parte do mundo conhecido. O governo romano era caracterizado por sua autoridade centralizada, vasto sistema de estradas e a promoção da cultura greco-romana. No início da vida de João, a Palestina era governada pela dinastia Herodiana, que era uma família de governantes judeus, nomeados pelos romanos. Herodes o Grande foi responsável por várias obras de construção na região, incluindo a expansão do Templo de Jerusalém. O período em que João viveu também foi marcado por agitação religiosa na Palestina. Havia uma variedade de grupos religiosos e movimentos, incluindo os fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada um com suas próprias crenças e práticas. João testemunhou o ministério de Jesus Cristo, que ocorreu em meio a esse contexto histórico turbulento. Jesus ensinou e realizou milagres na Palestina, desafiando as autoridades religiosas e atraindo seguidores de todas as classes sociais. Muitos judeus da época
de João estavam esperando a vinda de um Messias que libertaria Israel da opressão romana e estabeleceria um reino de justiça e paz. Essas expectativas foram influentes no ambiente religioso e político da Palestina naquela época. Esses elementos históricos e sociais contribuíram para o ambiente no qual João viveu e pregou, moldando suas experiências e influenciando sua compreensão da mensagem de Jesus Cristo. Não há relatos históricos ou bíblicos que descrevem especificamente João sendo jogado em uma caldeira de óleo fervente, por ordem das autoridades romanas. Tal evento não está registrado nos textos bíblicos ou em outras fontes históricas contemporâneas. No entanto, é importante notar que os primeiros seguidores de Jesus enfrentaram várias formas de perseguição e violência por parte das autoridades romanas e judaicas, devido à sua fé e pregação. Muitos dos apóstolos, incluindo João, foram submetidos a prisões, ameaças e até execução por causa de sua dedicação ao cristianismo. Embora não haja registro específico de João sendo jogado em uma caldeira de óleo fervente, ele enfrentou diversas formas de perseguição ao longo de sua vida, conforme registrado nas tradições cristãs e nos relatos históricos da igreja primitiva. Seu exílio na ilha de Patmos, por exemplo, é um exemplo de uma forma de punição impostas pelas autoridades romanas. É importante distinguir entre tradições históricas e elementos lendários ou hagiográficos que podem ter sido adicionados posteriormente à história de João. Enquanto algumas histórias podem ter sido transmitidas na tradição oral ou escritas em contextos posteriores, é fundamental abordar essas narrativas com um olhar crítico, considerando sua autenticidade histórica. Embora não haja registros específicos de João sendo jogado em uma caldeira de óleo fervente, podemos especular sobre possíveis motivos por trás de tentativas de execução ou perseguição contra os primeiros seguidores de Jesus, incluindo João. Aqui estão algumas motivações que poderiam ter levado as autoridades romanas ou judaicas a perseguirem os primeiros cristãos. Os ensinamentos de Jesus e de seus seguidores representavam um desafio significativo. A autoridade religiosa existente na época, tanto judaica quanto pagã, eles questionavam as tradições estabelecidas e chamavam as pessoas a uma nova forma de vida e fé, o que poderia ser interpretado como uma ameaça à estabilidade social e religiosa. Os líderes romanos viam o crescimento do cristianismo como um potencial ameaça à ordem política e à unidade do Império Romano. Os cristãos professavam lealdade a um reino celestial e a um único Senhor, Jesus Cristo, o que poderia ser interpretado como deslealdade ao imperador romano e às instituições estatais. O cristianismo desafiava as normas culturais e sociais da época, promovendo a igualdade entre os seres humanos, independentemente de sua origem étnica, classe social ou gênero. Isso poderia gerar conflitos com as estruturas sociais existentes e ameaças os interesses de certos grupos privilegiados. Os rituais e práticas dos primeiros cristãos, como a celebração da ceia do Senhor e o batismo, poderiam ser mal compreendidos ou interpretados como práticas religiosas estranhas, ou até mesmo como formas de magia, o que poderia despertar o temor e a desconfiança das autoridades. Em momentos de crise social, como períodos de fome, doença ou conflito, os cristãos poderiam ser usados como bodes expiatórios, culpados pelos problemas enfrentados pela sociedade. Isso poderia levar a uma crescente hostilidade e perseguição contra eles. Em resumo, as motivações por trás de tentativas de execução ou perseguição contra os primeiros cristãos, incluindo João, eram complexas
e multifacetadas, envolvendo questões religiosas, políticas, culturais e sociais. O cristianismo representava uma força disruptiva que desafiava as estruturas estabelecidas da época, o que frequentemente resultava em retaliação por parte das autoridades. Embora a história de João sendo jogado em uma caldeira de óleo fervente seja uma narrativa fictícia, podemos imaginar uma série de maneiras pelas quais ele poderia ter sobrevivido ileso, em linha com a ideia de um milagre divino. Aqui está uma descrição detalhada de como isso poderia ter acontecido. No momento em que João foi jogado na caldeira, uma poderosa intervenção divina ocorreu. Deus, em sua misericórdia e poder infinitos, interveio para proteger seu servo fiel da dor e da destruição. Uma áurea de luz celestial envolveu o corpo de João, formando uma barreira protetora contra o calor escaldante do óleo fervente. Enquanto o óleo fervente estava pronto para consumir qualquer coisa que tocasse sua superfície, uma anomalia natural inexplicável ocorreu naquele momento. Por uma razão inexplicável, a temperatura do óleo ao redor de João diminuiu instantaneamente, transformando em um líquido morno e suave, que não causava danos à sua pele. Testemunhas relataram que viram figuras angelicais envolvendo João no momento em que ele foi jogado na caldeira. Esses anjos enviados por Deus atuaram como guardiões divinos, protegendo João do perigo iminente e garantindo sua segurança. Suas asas brilhantes e suas presenças reconfortantes transmitiam uma sensação de paz e proteção. Por um milagre inexplicável, a composição química do óleo fervente foi alterada no momento em que João entrou na caldeira. Substâncias misteriosas e benéficas foram introduzidas no líquido, transformando-o em uma substância que não causava danos à pele humana, mas que mantinham suas propriedades originais para outros fins. Enquanto João estava imerso na caldeira, suas células foram milagrosamente renovadas e fortalecidas. Uma energia divina envolveu seu corpo, reparando qualquer dano que pudesse ter sido causado pelo calor extremo. Sua pele permaneceu intocada e sem marcas, enquanto uma sensação de renovação e rejuvenescimento o envolvia. Esses são apenas algumas maneiras imaginativas de descrever como João poderia ter sobrevivido à caldeira de óleo ileso, em uma narrativa que enfatiza a intervenção divina e o poder miraculoso de Deus. O significado espiritual e simbólico do evento fictício de João sobrevivendo à caldeira de óleo fervente pode ser interpretado de várias maneiras profundas e inspiradoras. O evento destaca a crença na proteção divina e na providência de Deus sobre seus fiéis. Demonstra que, mesmo diante das situações mais terríveis e aparentemente sem esperança, a intervenção divina pode ocorrer para proteger e preservar aqueles que confiam em Deus. João, ao enfrentar a caldeira de óleo fervente com coragem e confiança em Deus, representa a fé inabalável que todos os cristãos são chamados a ter, sua disposição para enfrentar a morte com fé e serenidade, confiando no poder de Deus para guiá-lo através da provação. Serve como um exemplo inspirador para os crentes. O milagre de João, emergindo ileso da caldeira de óleo fervente, simboliza o triunfo do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas e da vida sobre a morte. É uma poderosa representação do poder de Deus para superar as forças do mal e da destruição, transformando situações de desespero em triunfo e redenção. O evento destaca a importância dos milagres e maravilhas como testemunho do poder de Deus e da veracidade da fé cristã. Ele convida os crentes a reconhecerem e celebrarem os milagres em suas próprias vidas, lembrando-lhes que Deus continua a agir de maneira extraordinária para aqueles que confiam nele. A história de João, sobrevivendo à caldeira de óleo fervente, inspira os crentes a perseverar em tempos de adversidade e a manter a esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias.
Ele lembra que mesmo diante dos desafios mais difíceis da vida, a presença e o poder de Deus estão sempre presentes para aqueles que o buscam. Em resumo, o significado espiritual e simbólico desse evento fictício é profundo e multifacetado, destacando a proteção divina, a fé inabalável, o triunfo sobre o mal, o testemunho dos milagres e a inspiração para a perseverança e a esperança. É uma história que ressoa com os crentes ao longo dos séculos, transmitindo uma mensagem de confiança e confiança no poder de Deus para superar todas as adversidades. Nos dias de hoje, o poder da fé e o conceito de milagre continuam a ser temas de grande importância e interesse para muitas pessoas ao redor do mundo. Aqui estão algumas reflexões detalhadas sobre esses conceitos. A fé é uma força poderosa e é sobre o poder da fé que vamos falar agora. Ela nos proporciona o conforto, a esperança e o propósito em meio às adversidades da vida. Para muitos, a fé é uma âncora que oferece orientação e significado em tempos de incerteza e dificuldade. A fé pode ser entendida como uma confiança profunda e inabalável em algo maior do que nós mesmos, seja em Deus, no universo ou em princípios espirituais e morais. Ela nos capacita a perseverar diante da dificuldade e a manter a esperança mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. A prática da fé muitas vezes envolve rituais, orações, meditação e comunhão com uma comunidade de crentes. Essas práticas fortalecem a fé e promovem um senso de conexão espiritual com algo transcendente. Vamos falar também sobre o conceito de milagre? O milagre é uma intervenção divina ou uma ocorrência extraordinária que desafia as leis naturais e transcende a compreensão humana. É um evento que é percebido como impossível ou altamente improvável de acontecer sem a intervenção divina. Os milagres são frequentemente vistos como sinais do poder e da bondade de Deus destinados a inspirar fé, proporcionar conforto e demonstrar amor pelos seres humanos. Eles podem assumir várias formas, incluindo curas inexplicáveis, proteção divina, resposta às orações e transformações espirituais. Embora os milagres possam desafiar a explicação científica, muitas pessoas os experimentam em suas próprias vidas e testemunham seu impacto transformador para essas pessoas. Os milagres são sinais tangíveis da presença e do poder de Deus em suas vidas. Nos dias de hoje, em um mundo marcado por desafios sociais, políticos, econômicos e pessoais, o poder da fé e o conceito de milagre continuam a oferecer esperança e consolo para muitos. Eles fornecem uma fonte de força e inspiração para enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Embora a fé e os milagres possam ser interpretados de maneiras diferentes por diferentes tradições religiosas e culturais, sua mensagem fundamental de amor, compaixão e transcendência ressoa em todo o mundo. À medida que as pessoas buscam significado e propósito em suas vidas, a fé e a crença nos milagres oferecem uma perspectiva espiritual que transcendem as preocupações mundanas e oferece esperança para um futuro melhor. Em resumo, o poder da fé e o conceito de milagre continua a desempenhar um papel significativo nos dias de hoje, oferecendo conforto, inspiração e esperança para muitos em todo o mundo. Eles são testemunhos da busca humana por significado e transcendência em meio às vicissitudes da vida. Com essa experiência, moldou sua missão e influenciou as gerações posteriores. Tudo que João ele passou, ele trouxe para nós, experiência ao sobreviver à caldeira de óleo fervente. Mesmo que imaginário, poderia ter sido um impacto profundo em sua missão e no legado deixado para as gerações posteriores. Aqui vamos deixar uma exploração detalhada de como essa experiência fictícia pode ter moldado sua missão e gerações posteriores. Vamos falar sobre o fortalecimento da fé e determinação. Após o milagre, João teria experimentado um fortalecimento renovado de sua fé e determinação.
Em espalhar a mensagem do Evangelho, ele teria visto o evento como uma confirmação divina de sua missão e um chamado para continuar seu trabalho com ainda mais fervor e convicção. Testemunho do poder de Deus. A história do milagre teria servido como um testemunho poderoso do poder de Deus para intervir na vida de seus servos fiéis. João teria compartilhado essa experiência com outros, inspirando-os a confiar em Deus em meio às suas próprias provações e desafios. Exemplos de coragem e fé. A coragem e a fé demonstradas por João ao enfrentar a caldeira de óleo fervente teriam inspirado gerações posteriores de cristãos a seguirem seu exemplo. Sua disposição para arriscar tudo por sua fé teria sido lembrada e celebrada ao longo dos séculos como modelo de devoção e compromisso. Elevação do apóstolo João ao status de santo. A história do milagre teria contribuído para a elevação de João ao status de santo na tradição cristã. Ele seria venerado como um herói da fé, cuja vida e obras exemplificam os mais altos ideais do cristianismo. Influências nas escrituras e na teologia. A experiência de João na caldeira de óleo fervente poderia ter influenciado suas próprias escrituras e ensinamentos, bem como o desenvolvimento da teologia cristã. Seus escritos e ensinamentos posteriores poderiam ter sido moldados pela lembrança vivida do milagre e pela compreensão do poder de Deus para agir na vida dos crentes. Inspiração para obras de caridade e missão. A história do milagre teria inspirado muitos cristãos ao longo dos séculos e se dedicarem ao serviço de Deus e ao próximo. O exemplo de João teria incentivado ações de caridade, missão e justiça social em nome do Evangelho. Em suma, a experiência fictícia de João na caldeira de óleo fervente teria deixado um legado duradouro que moldou sua missão e influenciou as gerações posteriores. Sua coragem, fé e testemunho do poder de Deus teriam inspirado inúmeras pessoas ao longo dos séculos e viverem vidas de devoção e serviço em nome de Cristo. Na conclusão dessa história fictícia, somos lembrados do poder da fé e do extraordinário amor de Deus, manifestado na vida de João, o amado discípulo de Jesus. O milagre da sua sobrevivência, a caldeira de óleo fervente, é mais do que uma simples narrativa. É um testemunho vivo da intervenção divina, do poder transformador da fé. Ao enfrentar uma situação de vida ou morte, João confiou plenamente em Deus, e sua fé inabalável foi recompensada com um milagre que desafiou todas as probabilidades. Sua experiência é um lembrete poderoso de que mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, nunca estamos sozinhos. Deus está sempre presente, pronto para nos sustentar, proteger e guiar através das tempestades da vida. A história de João nos inspira a cultivar uma fé que transcende as circunstâncias e a confiar no poder sobrenatural de Deus para superar os obstáculos que enfrentamos. Ela nos encoraja a permanecer firmes em nossa convicção, mesmo quando tudo parece perdido, sabendo que com Deus ao nosso lado nada é impossível. Que a história de João nos lembre da importância de confiar em Deus em todas as situações e de nunca subestimar o poder da fé. Que ela nos inspire a viver vidas de coragem, compromisso e serviço, buscando sempre honrar a Deus em tudo o que fazemos. Que possamos nos lembrar sempre do milagre de João como um lembrete do amor incondicional e da graça abundante de Deus, que nos acompanham em cada passo do caminho. Que possamos encontrar esperança, força e consolo na verdade de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. E assim, concluímos nossa jornada pelo incrível relato do apóstolo João e seu milagroso escape da caldeira de óleo fervente. Esperamos que tenha sido inspirado por essa história de coragem e fé inabalável. Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like da gratidão. Que Deus te abençoe. Até a próxima!